E aí, doutores e doutoras do processo penal 1, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá certo? De forma bem rápida. Eu estou já no encontro de iniciação à pesquisa jurídica, faltam 45 minutos para começar, então eu vou dar uma aula mais rápida hoje, tá bom? Mas antes, vamos lembrar vocês que hoje nós não teremos tira dúvidas, tá certo? Devido a esse encontro de iniciação à pesquisa jurídica, que está me deixando doido desde sexta-feira. E lembrar vocês que hoje nós temos a nossa avaliação parcial. Ela vai estar postada hoje à noite, tá bom? E ela deverá ser entregue até o dia 14, não é até o dia 15 não, até o dia 14. Dia 15 à noite eu já quero lançar as notas, tá certo? Tranquilos? Entenderam? Até o dia 14, tá bom? A matéria que vai ser cobrada vai ser a provas, tá bom? Das provas no processo penal, e também vai cair também um pouco da aula de hoje, que é sobre processos incidentais, só sobre as exceções. Tranquilo? Tá bom? Tá certo? Então vamos começar. Tá bom? Então hoje vamos falar sobre processos incidentais, tá bom? Processos incidentes, aqueles que vão chegar de forma incidental, de forma iminente. Está com o processo correndo, ele chega e ele poderá de alguma forma ou suspender, ou adiar, ou retardar, ou até mesmo extinguir o processo principal, tá bom? Então hoje vamos falar sobre as exceções, tá certo? As exceções estão previstas no artigo 95 do Código de Processo Penal. Professor, o que é uma exceção? O que seria, professor, uma exceção, tá bom? Uma exceção, ela é um meio indireto, tá bom? De defesa. Por que você quer um meio indireto? Porque quando eu vou opor uma exceção, ou quando eu vou arguir uma exceção, tá certo? Eu não vou tocar no mérito do processo, tá bom? Eu vou alegar ali uma ilegitimidade das partes, uma suspeição, uma incompetência, uma litispendência, uma coisa julgada. É isso que eu vou fazer quando eu oponho exceção, ou para alguns eu venho arguir exceção. Então a exceção nada mais é do que um meio indireto de defesa que tem como mister ou extinguir um processo ou retardá-lo, tá certo? Tranquilo? Pois bem, professor, qual é a classificação? Né? Vamos classificar aqui as exceções. Nós temos as exceções dilatórias e nós temos as exceções peremptórias, tá bom? As exceções dilatórias são aquelas exceções que têm como finalidade retardar o processo. Eu não vou extinguir o processo, eu vou retardar o processo quando das suas oposições, tá certo? Exemplo, professor, eu arguí impedimento de juiz, suspeição de juiz, tá bom? Ou arguí uma ilegitimidade da parte, uma incompetência do juiz. Nesse caso aí, nós estaríamos entrando com uma exceção dilatória. Já as peremptórias, elas têm o objetivo de extinguir o processo, tá bom? Nesse caso aí, nós vamos extinguir o processo. Então, nesse caso, exemplos, você arguir uma exceção de coisa julgada, arguir uma exceção de litispendência. Nesse caso aí, vocês vão observar que um dos processos será extinto. Vamos ver cada uma delas de forma individual. Tranquilo? Vamos passar primeiro para a exceção de suspeição. Tá? Tranquilo?
E no caso aí, professor, no caso da exceção de suspeição. Como vocês sabem, a suspeição, ela está prevista no artigo 254, tá bom? Do CPP, tá certo? Do CPB. E aí, quando é que eu entro com exceção? Eu vou entrar com exceção todas as vezes em que nós viemos a denotar a parcialidade do juiz. Como vocês sabem, os juízes os juízes devem ser imparciais. Se você tiver como provar que aquele juiz do seu processo ele é parcial, né? Então nesse caso aí você pode entrar com a suspeição, tá bom? Lembrar vocês que não há um deslocamento de foro quando você entra com uma arguição de exceção, de suspeição, que você não vai atacar o foro em si, você vai atacar o juiz. Então o que acontece com o juiz? O juiz ele é substituído, tá bom? Se numa vara criminal tiver mais de um juiz, vai para qualquer um dos outros dois. Se for, é obviamente procedente a sua exceção, tá certo? Tranquilo? Lembrar também que a exceção de suspeição, ela precede todas as outras. Por que, professor, ela precede? Porque o juiz tem que ser imparcial para julgar todas elas. Então, se eu estou levando uma exceção e suspeição, então, automaticamente, primeiro ela tem que preceder, né? Ela tem que ser decidida, julgada, conhecida antes das outras, para só depois ele poder julgar as demais, tá bom? Tranquilo? Lembrar também que essa exceção de suspeição, tá bom? O procedimento dela é a mesma para também a de impedimentos, tá bom? A de impedimentos, tranquilo? Então o procedimento é o mesmo. Então o procedimento qual é? O procedimento é bem simples. O procedimento está previsto também no Código de Processo Penal, entre o artigo 97, 96 até o 107, se eu não me engano, tá bom? E aí vai incluir, como eu disse a você, vai incluir também os impedimentos, então no 252, né? 254 mais 252, tá bom? Então vamos lá. Você, primeiramente, pode ser que você nem entre com a arguição de exceção de suspeição, porque o juiz, espontaneamente, ele pode se julgar suspeito. Se isso acontecer, ele, de ofício, ele remete, tá certo? Ele vai remeter esse processo, né, para um juiz substituto, tá certo? Essa decisão dele, já que foi espontânea, essa decisão dele é irrecorrível, tá bom? É irrecorrível. A partir do momento que o juiz, de forma espontânea, se julga suspeito, e aí ele passa para um outro juiz substituto, nesse caso aí é irrecorrível. Tranquilo? Primeiro é o que diz a doutrina. E a lei também leva a entender dessa forma, tá bom? Agora, se porventura ele fizer isso de uma forma que demonstra uma má fé, se você conseguir provar isso, mostrar isso, quer dizer, se ele, com essa decisão dele se ele se julgar suspeito e você achar que ele está usando má fé, então ele vai tumultuar o processo. Tumultuando o processo, nós temos um recurso específico chamado correição parcial, tá bom? Mas aí você tem que demonstrar que há um erro improcedendo, não é injudicando, tá bom? É improcedendo. Por isso que eu acho difícil você derrubar uma decisão de espontaneidade do juiz pela sua própria suspeição. É muito difícil, certo? A não ser que ele tenha um erro improcedendo, e erro improcedendo é de procedimento, não é um erro de mérito, não é um erro de conhecimento, não é um erro de julgar. Então fica mais difícil, tá bom? Mas é possível sim, se você conseguir demonstrar que ele está tumultuando o processo por um erro improcedendo, você entraria com a correção parcial, tá bom? A outra situação é que ele espontaneamente ele não faz isso. O que é que você faz? As partes vão lá e vão arguir. Então você entra com, né, a exceção, tá bom?
você entra com exceção de suspeição, geralmente você entra naquela fase de resposta à acusação. Não importa que, no momento em que você entrar com a ação de exceção por suspeição, pode ser por uma ação, ou pode ser através da resposta à acusação, o que é que o juiz deve fazer? O juiz ele pode concordar, tá bom? Se ele concordar, ele pode, de antemão, já remeter os autos, tá bom? Remete os autos para o juiz substituto. Agora, se ele não concordar, tá bom? Tu entra com exceção, tu opõe a exceção de suspensão, mas ele não concorda. Aí ele não concordando, ele vai ter que ter 10 dias para ele responder a esta acusação de parcialidade. Aí ele responde em 10 dias, junta documentos, junta as provas e manda para o tribunal. Bom, chegando no tribunal, o tribunal tem duas opções. Ou ele julga procedente a exceção. Se ele julgar procedente a ação, o tribunal, se ele julgar procedente a exceção, o que o tribunal faz? Ele vai, retira o juiz do processo, remete para o juiz substituto, observa se houver algum erro inexcusável do juiz originário, se houver, multa, que equivale ao pagamento das custas do processo. Tranquilo? A outra opção é ele não julgar procedente. Se ele não julgar procedente, o processo continua com o juiz originário, avalia-se se houve ou não má-fé da outra parte que opôs a exceção. Se houver, multa equivalente ao pagamento das custas, tá bom? Ao pagamento das custas. Tranquilo? Lembrar também que no caso da a exceção de suspeição, ela não suspende o processo. Esta é a regra, tá bom? Quer dizer, você entra, opõe a exceção. Na hora que você opõe a exceção, tá certo? Imagine que o juiz não concorde, manda para o tribunal. Enquanto isso vai para o tribunal, ele continua julgando, tá certo? A não ser que você demonstre, né? Quando você opor a exceção, você demonstre o fumus bonus iure, o periculum in mora, em que esse juiz originário continue, né, conhecendo o processo. Tranquilo? Legal? Vamos para a próxima? Vamos agora para a exceção de incompetência. E aí é bem simples nesse caso. É bem mais simples, tá bom? A gente chama isso de ação declinatória de foro. Quando vocês ouvirem essa denominação, ação declinatória de foro, é que vocês estão diante de uma oposição de exceção de incompetência. Neste caso, no processo penal, essa exceção de incompetência, ela só vai abarcar a incompetência territorial, portanto, relativa, né? Relativa. Então, se é relativa, isso quer dizer o quê? Ela sofre preclusão caso você não a oponha dentro do tempo previsto, tá certo? Dentro do tempo previsto. E qual o tempo previsto, professor? No prazo da resposta à acusação, tá bom? Aquele prazo lá do 397A do Código de Processo Penal. Neste caso aí, o prazo é aquele. Se uma vez o advogado de defesa não opor a exceção, tá certo? Através de ação própria ou através da resposta à acusação, nas preliminares da resposta à acusação, neste caso aí, ele vai sofrer a preclusão. E aí, o que acontece? Acontece uma prorrogativa de competência, que nós já estudamos aqui. Então, aquele juiz originário que não era competente,
agora ele vai passar a ser competente. Tá vendo aí? Bom, da decisão que reconhece uma exceção de incompetência, tem recurso específico. E o recurso cabível específico é o recurso em sentido estrito do artigo 581 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Legal, né? Passando para a próxima exceção, a exceção de ilegitimidade das partes, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos atacar a dimensão subjetiva da ação, tá bom? A dimensão subjetiva, quer dizer, as partes em uma ação penal, tá bom? O acusador é o Ministério Público, na ação penal pública. Na ação penal privada, o ofendido. Tranquilo? Na ação penal privada, o ofendido. Tranquilo? Já o outro lado, na ação penal pública, o acusado. Tá certo? Tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. Do outro lado está o acusado. Então, a gente chama isso de legitimidade ad causam. Ou, no nosso caso, não está dando de ilegitimidade ad causam. É aquela em que as partes na ação penal, elas são ilegítimas. Não corresponderiam a essas que eu repassei para vocês. Mas há também, que nós chamamos de a ilegitimidade ad processo. Essa ilegitimidade ad processo tem a ver com representação. Tá bom? Tu imagina uma pessoa de 16 anos acionando sem o seu representante legal. Tá certo? Sem o seu representante legal. Não vá pensar que é o representante convencional, não. Tranquilo? Então, nesse caso aí, nós estaremos diante de ilegitimidade. Nesse caso aí, opor a exceção de ilegitimidade, tá certo? Na primeira, como eu falei, vai tratar da subjetividade das partes ali envolvidas, em a parte que representa a acusação e a parte que representa a defesa, tá certo? E a de processo vai tratar da representação processual, neste caso. Tranquilo? Professor, e o que é que há de importante nesses dois tipos de legitimidade? A resposta é, porque quando a gente vai tratar de uma exceção de legitimidade, se ela for ad causam e ela for procedente, o processo é anulado ab initio. Vai lá para o final. E se for uma ilegitimidade ad processo, ela poderá ser sanada e o processo é iniciado naquele ponto onde ele estava suspenso ou parado. Tá bom? Entenderam? Essa é que é a importância, tá certo? Lembrar que essa exceção por ilegitimidade, a pessoa, né, a acusação poderá alegar a qualquer momento. Tranquilo? Não há tempo não. Então ela não sofre, não há preclusão para a parte. Entenderam? Tá certo? Bem, tranquilo. Em termos de exceção de ilegitimidade, perfeito, né? Vamos passar agora para a ilegitimidade de litispendência, tá bom? Quando a gente fala de litispendência, turma, tem que lembrar que tem que existir pelo menos, né? Tem que existir pelo menos duas ou mais ações idênticas. Isso quer dizer o quê? Elas estão em andamento e elas têm as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos. Tá bom? Então, imagine que você tem duas ações, você conseguiu
detectar que há duas ações. Essas duas ações, elas são idênticas. O que quer dizer isso? Elas têm as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos. Isso não pode acontecer. Isso poderia até ferir, poderia não, isso vai ferir o princípio do in bis idem. Tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Entra com exceção de litispendência e, uma vez havendo procedência, julgando-se procedente, o que acontece? Uma delas vai ser extinta. Ela é peremptória, né? Do tipo exceção peremptória. Vai ser extinto o processo. Pessoal, qual vai ser extinto? Qual dos dois processos? Tá bom? Aquele último que foi proposto. Então, aquele último que foi proposto será o que vai ser extinto, tá bom? Extinto. Lembrar que neste caso da exceção de litispendência, ela é um vício grave, e sendo um vício grave, ela poderá ser declarada, né, de ofício pelo juiz. Não vai sofrer preclusão, que poderá ser feita a qualquer momento. Então ela não vai sofrer preclusão, tá certo? Da decisão que julgar procedente, é uma exceção de litispendência, vai caber recurso em sentido estrito. Tranquilo? E, por último, a aula devia ser curta, como eu falei para vocês. Por último, falar sobre a exceção de coisa julgada. Como vocês sabem, coisa julgada representaria uma sentença que não cabe mais nenhum recurso, é uma sentença irrecorrível. É o que a gente chama de transitor em julgado. Mas para que haja exceção, tem que ter duas ou mais ações, tá bom? Idênticas. Do mesmo jeito, idênticas. Só que uma delas já transitou em julgado. Se você conseguir detectar isso, o que você vai fazer? Você vai entrar com exceção de coisa julgada e uma das ações será extinta. Então, estamos diante também de uma exceção peremptória. Tá certo? Professor, qual que vai prevalecer? Ora, óbvio que vai prevalecer, até bem pelos termos constitucionais, prevalece aquela que transitou em julgado. Aquela que já se tornou coisa julgada. Então essa prevalece. A outra vai ser extinta. Para encerrar, ela é de natureza peremptória, eu já falei. Ela poderá ser arguída a qualquer momento pelas partes, quer dizer, ela não sofre preclusão e devido à sua gravidade, né, em termos de vício, o juiz poderá declará-la ex officio. E também da decisão que julgar procedente uma exceção de coisa julgada, cabe recurso em sentido estrito. Pronto. Vimos hoje, tirei um pouquinho mais rápido, porque realmente faltam só 20 minutos. Meu Deus do céu, e eu nem criei o link ainda, tá bom? Do grupo que eu vou avaliar. Se vocês quiserem participar, participe como ouvintes, né? Vai contar aí para vocês a experiência, quem precisar de atividade complementar poderá tê-la, tá bom? Lembrando, hoje não teremos tira dúvidas. Lembrando, hoje eu estou postando a nossa avaliação parcial 2, a nossa famosa e mais do que querida AP2. Tranquilo? Se cuidem. E ouça esse videozinho direitinho. Tchau, tchau. Abraços e saudades muitas.